O amor que venceu a morte, de Manuel de Almeida Filho, voz Iba Mendes. Deus, o Criador dos mundos, com amor e sapiência, formou os seres humanos providos de consciência, para assim participarem da expansão da ciência. Entre os dois, mulher e homem, há um ponto de atração, por onde são atraídos para naquela união fundirem-se as duas almas, formando um só coração. Assim, dois seres unidos, numa forma decidida, por meio do matrimônio, fazem a missão cumprida, com carne da mesma carne e vida da mesma vida. Entre uma moça e um rapaz, há uma corrente da sorte, que ninguém pode quebrar, por mais poderoso e forte, quer seja como veremos no amor que venceu a morte. No Maranhão existia, habitando em São Luís, um grande milionário, Major Roberto Muniz, dono de várias fazendas, das maiores do país. Dinheiro ele tinha tanto que em diversos momentos, para acender um charuto e cumprir os seus intentos, queimava tocando fogo 5 notas de 500. Era orgulhoso demais, valentão e carrancudo. Não gostava da pobreza, ignorante e peitudo. Dizia que com dinheiro na terra comprava tudo. O Major Roberto tinha uma filha muito bela e um filho barulhento, Anastácio e Maristela. Pai e filho para a moça eram os carrascos dela. Para que a moça jamais arranjasse um namorado, Anastácio era o vigia, pelo pai encarregado. Maristela só andava se o irmão fosse a seu lado. Assim o tempo corria e a infeliz Maristela, sob o jugo dos carrascos, moço não olhava para ela, pela riqueza do pai e medo do irmão dela. Até que um certo dia, no porto de São Luís, chegou um barco marcante. Foi um momento feliz, porque o bruto Anastácio visitar o barco quis. Sendo uma visita pública, a moça pediu a ele, para deixá-la ir consigo, dizendo confiar nele. Só a custo conseguiu o consentimento dele. No domingo foi aberto o barco à visitação. Os visitantes entraram, correndo à embarcação. Também estavam na festa Maristela e o seu irmão. Bebida tinha à vontade para todos que quisessem. Muitas caixas de reserva, se as abertas não dessem, podiam encher o bucho, beber o quanto pudessem. Ainda sobre o convés, improvisaram um salão, onde uma orquestra tocava, por ordem do capitão. Os convidados dançavam na maior animação. A moça com o irmão caíram dentro da dança. Anastácio começou, pouco a pouco enchendo a pança, de bebidas até quando perdeu da vida a lembrança. Embriagado esqueceu completamente a irmã e gritava dando tombo: toca o samba de Cauã, que eu bebendo e dançando, daqui só saio amanhã. Maristela não ligava, porque já estava amando a um moço do convés que se chamava Fernando, enquanto Anastácio ia, mais a mais se embriagando. Até que, não suportando, não pôde mais resistir. Os marujos o levaram, para ele não cair. Deixaram num camarote, em uma cama a dormir. O sol já ia se pondo, quando a festa terminou. Foram chamar Anastácio, mas ele não acordou. Para a jovem Maristela, a coisa se complicou. Como era que chegava em casa sem o irmão? O que contaria o pai naquela situação? Fernando, agora no bolo, foi quem deu a solução.
Pediu a duas senhoras da alta sociedade para conduzirem a moça, que com toda a brevidade, chegando em casa, diria ao seu pai a novidade. Assim foi pelas senhoras, Maristela acompanhada, até a casa do pai, que sabendo a palhaçada, do filho ingrato ficou, igual uma onça assanhada. Deu berros dentro de casa, que as cadeiras se mexeram, as portas se balançaram, janelas estremeceram, mãe e filha se trancaram, e as empregadas correram. Major Roberto Muniz pegou no revólver e deu vários tiros nas paredes, como quem enlouqueceu. O povo saiu à rua e a polícia apareceu. A polícia atarantada do portão aproximou-se e perguntou o que houve. O major apresentou-se, dizendo para os soldados: foi o diabo que soltou-se. É um caso entre os meus filhos, acontecimento interno. Não preciso de soldados, vão todos para o inferno. Estou com o diabo no couro, só obedeço ao Eterno. Quando a polícia saiu, Anastácio foi chegado, trazido pelo Fernando, ainda meio embriagado. Quando o major avistou, ficou de doido a danado. Partiu para estrangulá-lo com as mãos em ameaça, dizendo: filho de um burro, isso é papel que se faça? Só não o engulo porque você na goela não passa. Fernando disse: major, tenha calma e paciência. São coisas da mocidade, quem sabe se a excelência, no tempo que era moço, não fez essa experiência? O major lhe disse: suma-se, dos seus conselhos eu fujo. Não topo quem veste farda, e muito menos marujo, que além de ser vagabundo, é feio, malandro e sujo. Fernando disse: nem tanto, pois a sua filha bela apaixonou-se por mim, quer ver, consulte com ela. Adeus até outra vista, de lembrança a Maristela. O major não respondeu, porque na hora engasgou-se. Saiu puxando Anastácio, entrou em casa e trancou-se. Contra tudo e contra todos, ainda mais revoltou-se. Nesse momento o marujo saiu-se desconversando. Já na rua ouviu um grito, virou-se e foi avistando Maristela na janela, do sobrado lhe acenando. Lá estava Maristela com um bilhete na mão. Sacudiu para Fernando, que apesar da escuridão, viu o papel quando caiu no jardim junto ao portão. Entrou, apanhou e leu o bilhetinho da amada, que dizia dessa forma: se quer topar a parada, para levar-me daqui, vem às 3 da madrugada. Também, se não me quiser, não me apareça jamais. Eu só caso com um homem com qualidades morais, que vença meu pai Amuque, dentro das leis naturais. Tome todas as medidas, veja o que pode fazer. Só não venha com moleza, para não se arrepender, porque vindo me buscar, pode matar ou morrer. Eu lhe espero no jardim, onde tudo acertaremos. Dando certo os nossos planos, de lá mesmo fugiremos, para um lugar bem seguro, dentro em breve casaremos. Fernando, lendo o bilhete, ficou para não viver. Não sabia o que fizesse, achava feio correr, sem saber por que corria, e muito pior morrer. Pela manhã o navio, às 6 horas, partiria, com destino a outros portos, e Fernando não sabia, ao certo, quando ou se ainda um dia lá voltaria. A incerteza lhe deu vontade de esmorecer, porém pensou: eu sou homem e não tenho o que perder. Pode ser que Deus agora queira me favorecer. Sou pobre e não tenho nada, a não ser a triste vida. Maristela é muito rica, vou arriscar a partida. Rapaz que corre de moça, não paga nem a comida. Assim pensando saiu, pela rua passeando.
Na hora pulou o muro, ficou no ponto esperando. Dentro de poucos minutos, Maristela foi chegando. Com um pacote na mão, apenas pôde dizer: "Vamos embora depressa, porque se papai nos vê, só mesmo Deus saberá o que pode acontecer." "Para onde é que nós vamos?" perguntou o marinheiro. "Para onde Deus quiser, ele nos mostra o roteiro. Vamos que para a viagem temos bastante dinheiro." Mas por azar, quando iam atravessando o portão, o cachorro do vizinho latiu na ocasião. O dono saiu correndo, dizendo: "Pega o ladrão." Fernando não teve jeito, deu um tiro no cachorro, que errou, porém o dono caiu pedindo socorro, dizendo: "Estou baleado, dessa parece que morro." A vizinhança acordou-se, já formada a confusão. O major abriu a porta com um revólver na mão, dizendo: "Que diabo é isso? Aonde está o ladrão?" Enquanto isso, o vizinho, dizendo: "Está baleado", embolava pelo chão, com um medo tão danado, que até apontava o canto onde a bala tinha entrado. Porém, sendo examinado, nem sequer estava ferido. Foi quando o major deu fé que a filha tinha fugido. Deu vários tiros gritando, igual um doido varrido. A vizinhança assombrou-se com o major atirando. Para maior confusão, havia um homem gritando. Avisada pelos tiros, a polícia foi chegando. O major gritava louco: "Foi o diabo Satanás que entrou na minha casa, transformado num rapaz, e carregou minha filha, adeus para nunca mais." Foi para a delegacia, lá contou os seus motivos, só para satisfazer seus instintos vingativos. Seguiu com 50 praças, em busca dos fugitivos. Quando essa tropa partiu, tomando o rumo do norte, cavalos e burros velhos serviam como transporte. O major ia na frente, como um comandante forte. Às 5 horas da tarde, nosso major caminhava, perseguindo os fugitivos. O filho lhe acompanhava. Vamos ver com os fujões agora o que se passava. Quando o sol surgiu nos montes, iam bastante cansados. Compraram 2 bons cavalos, devidamente arreados. Estavam com 20 léguas, numa fazenda hospedados. Enquanto a tropa avançava na sua perseguição, vamos saber como era, naquele tempo, o sertão, o perigo que corria a vida de um cidadão. A marca do cangaceiro todo o sertão infestava. Quem fazia uma viagem não sabia se chegava ao ponto do seu destino, nem sabia se voltava. Vários grupos de bandidos assaltavam viajantes nas estradas sertanejas, em ataques fulminantes. Nem o governo podia dominar os assaltantes. Entre todos esses grupos havia um mais destacado, pelo rosário de crimes que já tinha praticado. Por ordem de Brasa Viva, era o grupo comandado. Brasa Viva era um bandido, pior do que Lampião, porque não tinha coiteiros, andava com um facão, matava quem encontrasse nas estradas do sertão. Quem carregava dinheiro, a existência perdia, e quem não levava nada, da mesma forma morria. Do facão de Brasa Viva, ninguém com vida saía. Brasa Viva e seus capangas, 23 cabras malvados, atacaram uma fazenda com seus facões afiados. 39 moradores ficaram lá retalhados. O fazendeiro, a família, trabalhadores vaqueiros, todos passaram nos gumes dos facões dos cangaceiros. A fazenda agora era a mansão dos carniceiros. Na porteira da entrada, como um aviso da sorte, foi colocada uma placa
com uma sentença forte, fazenda do Brasa Viva, entrada que leva à morte. Das fazendas os cangaceiros saíam para as caçadas, em busca dos viajantes, assaltando nas estradas e trazendo para a morte as vítimas assaltadas. Isso porque os bandidos, em cada tocaia feita, não matavam nas estradas, numa ação quase perfeita, para não deixar sinal que despertasse suspeita. Assim todas as pessoas, caídas nas emboscadas, com todos os seus pertences, à fazenda eram levadas, chegando lá eram mortas e numa vala enterradas. De dois em dois os bandidos nas tocaias atacavam. Qualquer grupo de pessoas, somente dois dominavam. Depois de bem amarrados, ao Brasa Viva levavam. Enquanto isso acontecia, Maristela com Fernando caminhavam distraídos, mais a mais se aproximando de um ponto onde estavam dois bandidos esperando. Pinga Fogo e Carcará, dois perversos desalmados, saltaram à frente brandindo os seus facões afiados. Surpresos os fugitivos, sem ação foram amarrados. Carcará, vendo a beleza que havia em Maristela, disse para Pinga Fogo: olha que mulher tão bela, antes de levá-lo ao brasa, vamos nos casar com ela? Pinga Fogo disse: nós temos a faca na mão, primeiro vamos gozar o filé do coração, e só depois levaremos os ossos para o patrão. Maristela percebeu a intenção de Pinga Fogo, preparou uma cilada, pôs tudo o que tinha em jogo, para ver se dava certo, respondeu com todo arrogo: não precisa haver questão, faz-se tudo sem demora. Eu caso com todos dois, caso com um logo agora, caso com o outro depois, com espaço de 1 hora. Quero que me desamarrem, porque estou resolvida. Dá meu amor a vocês, meu coração, minha vida. Para ficar no cangaço, quero ser uma bandida. Fernando, surpreendido, o jogo não percebeu. Para dominar os cabras, Maristela solta deu. Logo um beijo em Pinga Fogo, que o cabra se derreteu. A moça agora já era dona da situação. Disse para Carcará: vigia este paspalhão, enquanto com seu colega eu caso a satisfação. E saiu com Pinga Fogo para decidir a sorte, que se deixava levar por aquele braço forte, que conduziu o bandido para casar com a morte. Lá no mato Maristela aproveitou o ensejo, disse: retire estas armas, para eu lhe dar outro beijo, e unidos nós mataremos toda a sede do desejo. Pinga Fogo embriagado obedecia à donzela, sentindo o olor de rosa que exalava o corpo dela. Era um cordeiro nas mãos da formosa Maristela. Nisso foi tirando as armas na sua gula infernal, virou as costas à moça, que lhe tomou o punhal, e antes dele voltasse, deu-lhe a sentença fatal. Com toda a força que tinha, fincou-lhe o punhal no vão, que entrou rasgando-lhe o peito, por dentro do coração, até o cabo sumiu-se, que foi parar no pulmão. Na punhalada o bandido caiu em sangue afogado, batendo os olhos morrendo, no seu punhal estrepado. Maristela disse agora: você já está casado. Deixou Pinga Fogo morto, cravado de meio a meio. O revólver do bandido, Maristela o pôs no seio. Voltou e disse a Carcará: pode ficar sem receio. Já casei com seu colega, matei todo o seu desejo. Agora esta é a sua vez, venha, aproveite o ensejo. Quero lhe dar um abraço, bem apertado, e um beijo. Carcará, que não sabia o que tinha feito ela, também se deixou levar pela mão de Maristela, para cair como um pato
na boca da esparrela. A moça, sem dar suspeita, levou-o para o outro lado. Fernando ficou olhando, mais a mais encabulado. Daí a poucos minutos, Carcará estava casado. Porque quando Maristela conduziu o bandoleiro, pôde botá-lo na frente e depois puxou ligeiro. O revólver deu 3 beijos nas costas do cangaceiro. Carcará caiu varado, sem ter força nem alento, com 3 balas no pulmão, sem exalar um lamento. A moça disse que tal, achou bom o casamento? Fernando, ouvindo os 3 tiros, tremeu, apertou a goela. Pensou ter perdido a noiva, mas quando viu Maristela, voltando lhe perguntou, que confusão era aquela? Maristela respondeu, dele chegando mais perto, não há confusão nenhuma, foi meu plano que deu certo. Deus que nos salvou da morte, neste esquisito deserto. Percebendo a intenção daqueles 2 desalmados, vi que ficaram por mim, caídos apaixonados. Planejei rapidamente como deixá-los casados. Os 2 marcharam na onda do meu plano genial. O primeiro foi casado com o seu próprio punhal, o segundo com 3 balas na região pulmonal. Fernando foi libertado pelas mãos de Maristela. Depois de solto abraçou-a, bendizendo o plano dela, porque não acreditava numa solução daquela. Foram buscar os 2 corpos, porém no meio da estrada. Em respeito à vida humana, foi a cena assinalada. Junto de cada cadáver, uma cruz ficou fincada. Continuaram a viagem, para tudo decididos, sem saber se aproximando da fazenda dos bandidos, onde ninguém não contava os que foram consumidos. Porque todas as pessoas que passavam na estrada, a que não fosse por gosto, na porteira da entrada, para receber a morte, entrava aprisionada. Assim os 2 fugitivos, vendo a porteira, pararam, leram a placa fatídica, assombrados se olharam. 4 bandidos armados já o cercando avistaram. Eles que iam cansados, com sede e morrendo à fome, agora viam de frente essa sentença sem nome: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quebrando aquele silêncio, Fernando olhou Maristela e disse: querida, vamos passar por esta cancela. Se a morte vem para nós, vamos encontrar com ela. Maristela disse: vamos decidir a nossa sorte, com fé em Deus e coragem, por a vida contra a morte, amor contra a crueldade, para ver quem é mais forte. Destemidos resolutos, pela porteira passaram, até a porta da casa os cabras acompanharam. Brasa Viva os recebeu, lá quando se desmontaram. Fernando ia à paisana, desde que tinha fugido. O traje de marinheiro tinha deixado escondido, por isso não despertava suspeita nenhum bandido. Brasa Viva arrepiou-se ao contemplar Maristela. Pensou como é que Deus faz uma coisa assim tão bela para mandar a um bandido que não vai ter pena dela? Mas para não dar mancada, disse aos recém-chegados: vocês estão garantidos, podem ficar sossegados. Daqui a poucos minutos serão bem alimentados. Até os cabras cismaram daquela transformação, porém ficaram calados, esperando a intenção. Depois de grande palestra, foi servida a refeição. 20 horas mais ou menos foram tratar de dormir. Cada um foi para um quarto, sem de longe pressentir. As portas foram fechadas, nenhum podia sair. No quarto onde Fernando ficou de porta trancada, para a dormida existia somente uma rede armada, muito cereal em sacos, lá no recanto e mais nada. O rapaz desconfiado, já alta noite com sede, levantou-se e pôs um saco
de milho dentro da rede, escondeu-se atrás dos outros, lá no canto da parede. Daí a poucos minutos, abriu-se a porta e então entraram 2 cangaceiros, pisando leve no chão, e trazendo um candeeiro e o outro um grande facão. O capanga do facão sutilmente aproximou, da rede desceu o ferro, nisso o saco espatifou, o milho cobriu os 2 e o candeeiro apagou-se. Enquanto isso, Fernando, se arrastando pelo chão, estava atrás do que tinha, o candeeiro na mão, e já lhe tinha tirado o punhal do cinturão. O facão desceu na rede, o candeeiro apagado. Um grito rompeu a noite, um cabra caiu varado. Quando o outro quis correr, foi tarde, estava pegado. Fernando enfrentou o cabra, apesar da escuridão. Pegou-o com facão e tudo, deu-lhe um estouro no chão. Montou-se em cima e furou-o, até que cansou a mão. Porém ouviu nesse instante um grito estridente e forte. Era Maristela que punha em jogo a sua sorte, sua vida, seu amor, frente a frente com a morte. Porque Brasa Viva, quando, completando a sua escala, mandou liquidar Fernando, abriu o quarto da sala, foi casar com Maristela, para depois liquidá-la. Quando a porta foi aberta, a moça estava acordada. Vendo o bandido, sentiu sua vida ameaçada. Pulou da rede gritando, completamente assombrada. O bandido sorridente disse: não adianta correr. Pedir socorro, gritar, ninguém vem lhe defender. Seu noivo já é defunto, você também vai morrer. Porém antes você vai fazer tudo o que eu quiser. Vai casar comigo à força, para ser minha mulher. Depois morrerá sangrada, se defenda se puder. Hoje eu represento a morte, daqui ninguém sai com vida. Não precisa fazer força, que toda luta é perdida. Aqui na terra nenhum poder já não me intimida. Maristela disse: mas existe o poder de Deus, que num segundo somente acaba os arrogos seus. Salva-me das suas unhas, com os sentimentos meus. Não me sujeito com vida a um monstro do seu porte. Lutaremos e acredito que o meu amor é tão forte, que com ele eu vencerei todo o seu poder de morte. Nisso Brasa Viva disse: não quero ouvir sua fala, e partiu como quem ia, de uma vez estrangulá-la, com as 2 mãos amarradas, para na goela agarrá-la. O quarto era iluminado por um pobre candeeiro. Maristela, sem temer, enfrentou o cangaceiro, dizendo: havemos de ver, de nós 2 quem cai primeiro. Numa rapidez incrível, pulou como um furacão, caiu nos pés do bandido, sem lhe dar chance de ação, pegou-o nas 2 pernas e estatelou-o no chão. Brasa Viva, que jamais na vida havia pensado de por uma moça pobre ser batido e derrubado, quando quis se levantar, estava sendo pisado. Porque Maristela, quando viu a fera derrubada, saltou e com toda a força caiu em cima montada, dando um murro e pontapé, bofete, soco e dentada. Porém mesmo assim o monstro conseguiu se levantar, e para cumprir o intento, com Maristela travar a luta que não sabia como iria terminar. Na luta de vida ou morte, Maristela era atacada, respondia à mesma altura, cada soco ou bofetada, porém além de ferida, estava muito cansada. E lutava como louca, que com nada mais se importa, já sem nenhuma esperança, quando pensava ser morta, como um milagre do céu, ouviu batidas na porta. Era Fernando, que já tinha tomado um facão, matando 6 cangaceiros, e naquela ocasião estava batendo a porta para botá-la no chão. Quando a porta caiu lá, o bandido se virou, deixou a moça caída, pelo seu punhal puxou, e partiu para Fernando,
a batalha se travou. Fernando, que possuía instrução de marinheiro, pulava se defendendo do punhal do cangaceiro, que no gume do facão parecia mais ligeiro. Brasa viva no punhal, a Fernando procurava. O rapaz pulava longe, o facão descarregava, em cima do cangaceiro, mas também não acertava. Enquanto a luta seguia, mais ou menos paralela, a polícia comandada pelo pai de Maristela, marchando na pista certa, atravessava a cancela. Agora a fazenda estava pela polícia cercada. A noite se despedia, dando adeus à madrugada, se dissolvendo no claro dos raios da alvorada. Nessa hora na fazenda só existia um convida, os dois lutando no pátio e Maristela ferida, sem poder se levantar, dentro do quarto caída. Estava o dia amanhecido, o major foi avançando. Quando descobriu o pátio, viu os dois homens lutando. Pensou liquidar os dois, mas reconheceu Fernando. Ficou pasmado assistindo a batalha enfurecida, pensando salvar Fernando das mãos daquele homicida e saber de Maristela se estava morta ou com vida. Porém a luta era dura, com quedas de vez em quando. O major com o revólver, brasa viva procurando. Quando ia arrastando o dedo, só encontrava Fernando. Enquanto isso o rapaz, lutando como um leão, não via o que se passava quando descia o facão. Em cima de brasa viva, só acertava no chão. E o cangaceiro também, já cansado de lutar, botava o ferro em Fernando, com vontade de o matar. Porém o moço pulava, ele só furava o ar. Por ordem do comandante, toda a polícia parada assistia àquela luta, sem poder tomar chegada, porque se matasse os dois, ficava sem saber nada. As horas iam passando, nenhum pedia clemência. O major disse: eu não creio, pela minha consciência, que na terra exista gente com tamanha resistência. Não é possível que seja Fernando aquele rapaz, lutando daquele jeito, sem dar nenhum passo atrás. Só parece ser um diabo enfrentando Satanás. Nesse momento Fernando deu um golpe horizontal. Foi quando o bandido tinha levantado o seu punhal. O facão pegou em cheio no braço do marginal. Saiu voando nos ares o braço do cangaceiro, que ficou rodopiando como quem perde o roteiro. Foi quando Fernando deu outro golpe mais certeiro. Acertou bem no pescoço quando o facão foi passando. A cabeça voou longe, caiu e saiu rolando, os olhos arregalados, a boca abrindo e fechando. Brasa viva sem cabeça caiu no chão liquidado. Fernando também tombou, quase morto de cansado, ainda com o facão, caiu para o outro lado. O major aproximou-se, com a polícia a correr, pulou e pegou Fernando, dizendo: eu quero saber, aonde está minha filha? Veja se pode dizer. O rapaz cansado disse, apontando para a porta: ela está naquele quarto, não sei se está viva ou morta. Também se tiver morrido, a vida a mim não importa. O major entrou correndo, achou a filha caída, apesar de machucada, toda arranhada e ferida, mas mesmo assim não corria nenhum perigo de vida. Maristela, levantada nos braços do pai querido, contou todas as passagens desde que tinha fugido, até aquela batalha que travou com o bandido. Nisso Fernando chegou, deu um abraço em Maristela, perguntando como estava. Muito bem, respondeu ela. Ele em recompensa deu um beijo na testa dela. O major disse: Fernando, estou mais que satisfeito. O que eu vi você fazer, só os valentes têm feito. Se considere meu genro, como é do seu direito. Que você fosse quem é, eu jamais pensei na vida.
Fazer o que você fez nas mãos daquele homicida merece todo o carinho da minha filha querida. Anastácio se perfile para abraçar seu cunhado, que demonstrou ser mais um herói já glorificado. No valor e na coragem, Fernando disse obrigado. Abraços e mais abraços em forma de parabéns. Fernando foi recebendo e Maristela também, dizendo é certo o ditado que todo o mal traz um bem. Depois foram sepultados os capangas que morreram. 7 cabras, pois os outros, vendo a polícia, correram. E consta que na fazenda nunca mais apareceram. O major com a polícia, a filha, o filho e Fernando, deixaram aquele local, a São Luís regressando, aonde pelas notícias o povo estava esperando. Foi uma grande alegria a chegada dos fugidos, agora glorificados pelo major garantidos, já noivos oficiais, abraçados e aplaudidos. Dos pequenos ferimentos, Maristela foi tratada. A data da cerimônia pelo major foi marcada, depois que os banhos corressem, para ser realizada. Já há muito que o governo tinha um prêmio instituído. A quem vivo ou morto desse conta daquele bandido. Agora o galardão foi a Fernando conferido. O prêmio foi 20 contos, mais o posto de tenente. Em linda recepção, Fernando aceitou contente. Ainda uma medalha com a inscrição valente. Quando Fernando fugiu, o navio foi embora. Depois do rapaz casado, felicitado na hora, o major disse orgulhoso, tenho 2 filhos agora. A moça disse, papai, este é o prêmio da sorte, de quem luta por amor, quando o amor é tão forte, que se torna como o nosso, o amor que venceu a morte. Assim felizes ficaram, livres de toda a censura, Maristela com Fernando, em paz com uma fé pura, incensados pela sorte, deram um relevo mais forte àquela louca aventura. Inscreva-se em nosso canal e visite nosso blog www.poeteiro.com.